nós e da sociedade, não só do povo negro, mas da sociedade brasileira, aqui de Guaíba, compartilhar essa mesa com essas duas maravilhosas moças aqui, né? E dizer que o Luizinho convidou, embora eu tivesse abaixo do medicamento, uma gripe violenta, eu me senti na obrigação de vir aqui cumprir essa tarefa e estar conversando com vocês. Então, assim, eu sou de Porto Alegre, nascido, né? Sou neto, bisneto de escrava. Minha bisavó foi escrava aqui da região sul, de São José do Norte. A minha mãe era de Jaguarão. Então, assim, eu nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre. Trabalho no Ministério da Saúde, na área da saúde desde os 19 anos, então 42, 43 anos. Tenho 2 filhos, 2 netos. Sou, por opção, servidor público há 40 anos, com carreira na área da saúde, e sou bacharel em gestão pública, porque eu trabalho na coisa pública, trabalho para a coisa pública, trabalho para a sociedade, e sou bacharel em direito. E então eu fiquei muito lisonjado com esse convite para vir conversar com vocês. Por que eu não vou fazer a apresentação que eu tenho? Eu trabalho em saúde da população negra, mas nos últimos dias tem nos remetido a uma reflexão que eu vou fazer uma contextualização muito rápida para chegar no que eu acho mais substancial de nós discutirmos nesse momento da história do Brasil. Os negros e negras da África habitavam reinos, né? O Egito é um reino muito anterior ao que a gente aprende na universidade da história no direito, que começa lá pelo direito romano, não, mas começa antes, pelo direito da Grécia, né? Como se não existisse nada antes da Grécia. Nós começamos a aprender o direito, por exemplo, a democracia, os princípios fundamentais do direito, da teoria geral do direito, a partir da Grécia. Mas a Grécia é bem próxima do Egito. E quando a gente lê os clássicos gregos, principalmente Sócrates, a gente vai nas entrelinhas lendo de quanto os gregos se alimentavam dos conhecimentos, da evolução do povo egípcio, que era lá onde eles bebiam da fonte do conhecimento e que servia então para eles educarem os filhos dos nobres da época na Grécia. Por que é importante a gente falar nisso? Né? Porque na escola e na universidade a gente não aprende nada sobre isso. Quando a gente vê um filme sobre o Egito, a gente vê que Cleópatra era branca, né? Os reis eram brancos, mas o Egito é uma região, um lugar onde se construíram as pirâmides, da criação da matemática, da engenharia, de tantos legados para a humanidade. E quando a gente fala do processo de escravização dos negros no Brasil, se fala como se os negros que foram sequestrados em África e trazidos para cá eram seres despossuídos, né, tipo animal, no sentido pejorativo, e despossuído de qualquer conhecimento. E comparativo à exaltação da contribuição dos imigrantes europeus no Brasil. Mas os negros que foram sequestrados para esse país, eles dominavam a agricultura, dominavam a engenharia, dominavam a astronomia, dominavam a culinária, a agricultura. Tanto é que tem alguns livros que contam que os negros eram encomendados a partir das suas profissões. E onde é que é a fonte disso? A fonte é os relatórios dos navios tumbeiros, porque eles tinham que capturar e trazer negros
já por encomenda, com algumas profissões já dirigidas para um determinado comprador. Mas quando a gente conhece o Brasil, principalmente o Norte e o Nordeste, a gente se dá conta de que toda aquela riqueza cultural que existe naquela região foi produzida pelos negros. Quando a gente entra naquelas igrejas maravilhosas, suntuosas, recobertas de ouro, com aquele trabalho todo artesanal, artístico, quem construiu aquilo foram os negros. E, no entanto, muitas vezes ensinam para os nossos filhos, na escola, que os negros precisavam ser açoitados para trabalhar, que eram vadio por natureza, que nós éramos um povo sem serventia. Então, para a gente falar de saúde e para a gente falar do trabalho, nós estamos falando de saúde, estamos falando de trabalho. Porque a saúde ela está estabelecida a partir dos determinantes, que a gente chama dos determinantes sociais. Então, dependendo da minha condição social, eu vou ter mais ou menos saúde. E é isso que define como é que a gente nasce, como é que a gente vive e como é que a gente morre. Se no Brasil hoje tem um grupo social que tem uma expectativa de vida acima de 80 anos, 85, não está essa expectativa de vida, a maioria, na população da periferia. Ela está em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, naquela região, porque as condições de vida, os determinantes sociais daquela população ali, são totalmente diferentes das condições sociais da minha origem, da minha mãe, que eu comecei a trabalhar com 5, 6 anos, ajudando a minha mãe, que era lavadeira.